Olá pessoal, hoje nós vamos continuar desenvolvendo o nosso jogo UFO, que nós havíamos feito no nosso encontro passado. Então antes de voltarmos para o desenvolvimento do nosso jogo UFO, pessoal, eu quero mostrar para vocês um site que trata sobre filmes, séries e música, o site Movieaholic. Depois acessem esse site, pessoal, deem uma olhada nas matérias. É um site muito interessante de um colega nosso, parceiro, que vem trabalhando constantemente para manter o site com melhor conteúdo na área de entretenimento. Então compensa aí a passada e também seguir o mesmo no Instagram, tá? Então ele tem um canal no Instagram também muito interessante. Então vamos lá, pessoal. O que nós fizemos no vídeo passado, no nosso encontro passado? Nós começamos a implementar o nosso jogo, onde nós colocamos aqui o nosso background, no nosso cenário, né? Colocamos o nosso UFO, o nosso player, tá? E detalhe, né? Apenas aqui para relembrarmos um pouquinho da questão, eu tenho o background, o fundo do cenário. Aqui do lado direito, eu tenho as propriedades do background. Então eu tenho o Sprite Render, que é o componente responsável por renderizar a imagem do background. Nós temos também aqui, a questão do Sorting Layer, que é em qual layer, em qual camada o nosso background se encontra. Então aqui, eu vou colocar ele no background, tá? Então, essa layer, pessoal, imaginem só, é como se fosse várias folhas de papel. Então, eu tenho o background em uma folha e o UFO eu posso colocar na mesma folha ou posso colocar em uma folha diferente. Então, eu vou colocar numa folha diferente, na Layer Player, tá? Então, por padrão, ele já veio com algumas layers, Ele já veio com a layer do fundo, do pickups e do player, tá? Porque nós importamos esse projeto, então ele já veio com essas layers criadas. Então, conforme a layer, então uma está sobreposta sobre a outra, tá? Então, o background é a primeira folha, em cima dela eu tenho a folha pickup e em cima dessa folha eu tenho a folha layer. Então, são as camadinhas e em cada camada eu posso inserir um ou mais elementos em cada camada. Então, por enquanto, cada camada tem apenas um elemento. A minha layer background tem o meu objeto background. A minha layer player tem o meu objeto UFO, que nós inserimos aqui, tá? E agora nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos fazer o nosso jogador, se eu der um play, vocês vão ver o nosso jogo em ação. Na aba Game. Por enquanto o jogo não faz nada, então vocês só conseguem ver o cenário e a navezinha quietinha ali, parada. Nós vamos fazer o que? A nossa nave se movimentar, pessoal. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou selecionar o nosso objeto aqui no Hierarchy UFO, que é o nosso player, e vou fazer o que? Aqui no Object Inspector, pessoal, eu vou adicionar uma outra propriedade à minha nave. Então eu vou vir aqui, add component. Então eu vou adicionar um novo componente. Physics 2D. Por quê, pessoal? Porque o nosso jogo é um jogo em duas dimensões, tá? É um jogo 2D. Então eu vou adicionar um componente 2D de física 2D no nosso objeto UFO. Qual objeto eu vou adicionar, pessoal? Este objeto aqui, Rigid Body 2D. Pronto. Qual o objetivo desse objeto, pessoal? É dotar o nosso UFO de características relacionadas à física, a um corpo na física, tá? Obviamente 2D porque o nosso jogo é 2D. Então, um detalhe, eu quero saber um pouco mais sobre o Rigid Body 2D. Como que eu faço? É simples, pessoal. Todo objeto, ou melhor, todo componente que você adiciona como propriedade
ao nosso objeto selecionado em cena, se vocês olharem aqui do lado, tem um livrinho, ó. Open Reference for Rigid Body 2D. Então é só clicar aqui nesse livrinho. Ele vai te direcionar, pessoal, para o quê? Para a página da documentação, que explica, ó, qual o objetivo do componente. Então aqui ele fala, ó, a Rigid Body 2D componente é um objeto que controla as mecânicas da física. Então, alguns conceitos são familiares, são padrões do Rigid Body, porque já existe um outro objeto, né, um outro componente, o Rigid Body, que é quem? Que é para o plano 3D. Então, aqui ele explica o que é o Rigid Body 2D, fala quais propriedades o mesmo possui e descreve cada propriedade, tá? Em detalhes. Então, fica aqui a dica para vocês darem uma olhada nisso. Outra coisa, então agora nós vamos rodar o nosso joguinho. Ó. Não mexi em nada, apenas adicionei o Rigid Body 2D e vou dar um play. Olha o que vai acontecer com a nossa espaçonave. Ela caiu do cenário, pessoal. E se vocês olharem aqui, ó, na propriedade Transform, em Position, o Y está diminuindo cada vez mais. Olha lá, não para. Ó. Por que isso? Como ele está utilizando os conceitos da física, obviamente todo corpo parado no espaço ele vai cair. Então, como que eu vou alterar isso? Vou alterar a gravidade, ó, Gravity Scale. Então, essa propriedade Gravity Scale, eu posso definir a gravidade do objeto. Então, por exemplo, ó, o valor de 0, se eu colocar aqui, ó, ele fala How much gravity affects the body? Então, ele vai de menos 100 mil, se eu não me engano aqui, se eu estou lendo certo, até 100 mil. Então, eu posso colocar um valor. Se eu colocar o valor 0, pessoal, posso colocar um valor entre essas duas faixas. Se eu colocar 0, o corpo vai ficar parado. Agora, se eu fizer isso, ó, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, em tempo de execução, eu posso aumentar ou diminuir a gravidade. Ó. Se eu colocar uma gravidade negativa, olha lá, ele vai flutuar. Então, reparem, ó, vou dar um stop, vou colocar aqui, ó, a gravidade menos 1, vocês vão ver que ele vai flutuar. Perceberam? Então, alterando o Gravity Scale, eu posso fazer com que o objeto caia uma velocidade até maior, né? Então, quer dizer, ele vai sofrer mais a influência da gravidade. E se eu colocar um valor negativo, ele vai acabar flutuando porque a gravidade não afeta. Se eu colocar 0, ele vai ficar parado porque não tem gravidade, como se ele estivesse no espaço. Tá? Aqui é a massa do objeto. Tá? Então, os valores possíveis para a massa do objeto. E depois nós vamos comentar alguns outros, como por exemplo, linear drag, que é a questão do arrastamento, angular, força angular, mas conforme a nossa necessidade. Então, por enquanto, o que nos importa é a gravidade. Então, pronto, pessoal. Adicionamos o Rigid Body para trabalhar com o movimento do nosso objeto. Maravilha. E agora nós vamos, propriamente dito, vamos começar a programar. Então, no caso aqui, eu vou fazer a programação do nosso objeto. Vou fazer o nosso UFO se movimentar, tá? Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu preciso criar um script, pessoal. Por isso que nós criamos as pastinhas, ó, prefabs, scenes, scripts, sprites. Então, dentro de script, pessoal, então vocês podem clicar 2 vezes na pastinha script, botão direito, create C# script. Olha lá. Eu vou criar um script para quem? Para o nosso UFO. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, player controller. Olha lá. Que é o script que vai controlar o UFO. Qual linguagem de programação nós vamos utilizar aqui? Ó? A linguagem C#, pessoal. Então,
Essa é a grande diferença da Unity para o Construct 2. O Construct 2 eu não preciso saber programar. Aqui eu já tenho essa necessidade, eu preciso saber programar, eu preciso conhecer uma linguagem de programação. Então eu criei um script, ó. E agora eu vou fazer o quê? Eu tenho duas maneiras de integrar esse script ao meu UFO. Eu posso fazer de que maneira? Ouvindo aqui, ó, add componente, script, ó, e escolher um script aqui, ó, player controller, que é o que nós acabamos de criar. Ou se não, eu posso vir aqui, clicar no script, arrastá-lo para o UFO, ó. Pronto, ele já faz a vinculação. Olha ali, agora ele está falando que o meu objeto UFO irá utilizar esse script player controller para definir as suas características e suas ações também. Então pronto. E agora para editá-lo, pessoal, é só clicar duas vezes sobre o script. No meu caso, eu tenho o Visual Studio instalado, então ele vai abrir quem? O Visual Studio. Então vocês podem fazer o download do Visual Studio, pessoal. Tem um Visual Studio gratuito que vocês podem utilizar. Deixa eu ver se eu me recordo o nome dele, ó. Visual Studio. Tem uma versão gratuita, ó. Só vir aqui em Visual Studio. Olha ali. E clicar aqui, ó. Baixe o Community 2015. Que é uma versão gratuita do Visual Studio. Você pode usar tranquilamente. Outra coisa interessante, deixa ele apenas carregar aqui o Visual Studio, que depois eu vou mostrar aqui nas opções. Olha lá, terminou de carregar, né? Então aqui, ó, vou voltar aqui enquanto isso. Se eu vier aqui, ó, deixa eu ver, Edit, Preference, eu tenho aqui, ó, External Tools, onde eu indico qual ferramenta de edição eu vou usar para programar os scripts no Unity. Então aqui eu posso escolher a ferramenta que eu quero. Então no de vocês possivelmente vai estar selecionado aí o MonoDevelop, tá? Então no meu caso aqui eu estou usando o Visual Studio, mas isso não vai interferir em nada o nosso desenvolvimento, tá ok? Tem mais um detalhe aqui, ó, deixa eu ver se eu recordo onde está, que é com relação ao Visual Studio, pessoal. Que você tem que habilitar, deixa eu ver aqui, frame. Vamos ver se eu lembro onde que era. Era aqui mesmo. External Tools. Deixa eu ver. Que ele criava uma maior interação com o Visual Studio, pessoal. Eu não encontrei aqui, pessoal, por enquanto, tá? Se eu encontrar isso que eu acabei comentando, eu mostro para vocês. Mas se eu não me engano, eu lembro que havia uma questão para instalar um componente adicional para ele interagir melhor com o Visual Studio, tá? Ou era no Visual Studio? Deixa eu ver aqui. Tools. Vamos ver. Não. Vamos voltar aqui. Calma aí, pessoal. Vamos só verificar isso aqui para ver se tem mesmo ou não. Tá? Nós já retomamos o conteúdo. File. Settings. Bom.
Não tem, pessoal. Editor. Tá. Não tem. Eu devo ter me enganado. Ou pelo menos eu não encontrei novamente. Então vamos continuar aqui, ó, ao que nos interessa. Então, o que eu fiz? Eu vinculei esse script ao objeto UFO, cliquei duas vezes no script e ele fez o que? Ele abriu o script aqui para mim, pessoal. Olha lá, ó. Então eu posso editar agora este script colocando as características do meu joguinho, do meu player, no script. Quais características? O que eu quero implementar aqui? Eu quero implementar o ato dele poder se mover no nosso jogo, no nosso cenário. Então, reparem, pessoal, que este script que nós criamos, ele herda, ó, de uma classe base que nós chamamos MonoBehavior. O que seria essa classe base MonoBehavior, pessoal? É uma classe que define um GameObject dentro da Unity. Então, essa classe aqui é que nos provê vários recursos de um GameObject que nós podemos utilizar na Unity. Então, logo de cara, o meu player controle já possui aqui várias características de um GameObject. Como, por exemplo, ó, no meu caso, o meu GameObject UFO, ele tem uma característica que é o Transform. Então, isso aí já está agregado dentro do nosso script. Eu posso trabalhar com esse Transform do meu UFO por conta do que? Desta implementação. Tá? Então, aqui nós vamos começar. Logo de cara, pessoal, ele cria dois métodos para nós utilizarmos. Um é o Start, que é executado toda vez que inicia o seu jogo, né? O seu objeto em seu jogo. E o Update. Esse método Update, pessoal, ó, ele é chamado, ele é executado toda vez que for executar um frame. Então, toda vez que ele for processar um quadro, ele executa antes o update, o método update. Então, no nosso caso, nós não vamos utilizar o método update para implementar as ações do nosso personagem, tá? Nós vamos utilizar qual método, pessoal? Nós vamos utilizar um outro método que é chamado fixed update. Ó, fixed update. Qual o objetivo desse método? Tá? Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Rename to fixed update. Então aqui, pessoal, nós vamos utilizar qual método? O fixed update. Qual que é a diferença do fixed update para o update? O fixed update, pessoal, ele é executado em que momento? Toda vez que ele for trabalhar com a questão da física, ele vai executar o método fixed update. Então, como o nosso player está utilizando um componente RigidBody 2D, então nós vamos utilizar o fixed update porque toda vez que ele for processar cálculos relacionados à física, ele vai executar este método aqui. Então, nós vamos utilizar o fixed update por conta do RigidBody que nós estamos utilizando no nosso objeto. Entenderam? E se eu, ao invés de usar o fixed update, utilizasse o update, iria funcionar? Sim, também iria funcionar, pessoal. Talvez poderia acontecer uma questão de um delay no jogo, porque a questão do processamento da física pode acontecer em tempo diferente do processamento dos quadros, mas o seu jogo iria funcionar também, sem problema algum. Então, primeiro de tudo, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Ó? O nosso objeto, UFO, ele possui um RigidBody que determina o quê? A ação da física sobre o objeto. Então, nós vamos primeiramente, no nosso script, criar uma variável, olha lá, private, privada, aqui dentro, que eu vou chamar de RB, RigidBody, tá? Só que antes disso, eu vou definir o tipo dela, né? Então, o tipo dela vai ser RigidBody 2D.
E aqui eu vou dar o nome para ele, RigidBuddy, RB. Pronto. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu vou utilizar essa variável para representar o nosso objeto, a nossa característica relacionada ao RigidBuddy 2D do nosso UFO, do nosso objeto aqui em questão. Como? Eu vou vir aqui no Start, que é executado logo de início, e vou fazer o meu RB, ó, receber o que? O get component, olha ali. Esse get componente, ele pega um componente que foi associado ao seu objeto. Como assim? O meu UFO tem todos esses componentes que representam uma característica do próprio objeto UFO. Então, eu vou pegar um desses componentes e associar a minha variável RB. Qual componente eu vou pegar? Um componente que seja do tipo RigidBuddy 2D. Tá? Pronto. Então, esse é o comandinho, né? Porque é um método, então tem que colocar os parênteses aqui na frente. Pronto. Então, logo de cara, pessoal, eu já consigo, por meio da variável RB, editar as propriedades e as características do meu objeto, pensando na questão da física do corpo rígido. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar os comandos de movimento do nosso personagem. Então, o nosso personagem vai se movimentar quando a pessoa apertar a setinha para cima e a setinha para o lado. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar, dentro do nosso Fixed Update, duas variáveis. Uma variável do tipo float, que eu vou chamar de horizontal. E o que ela vai receber, pessoal? Ela vai receber a informação trazida por um input, por uma entrada padrão do nosso jogo. E quais seriam as entradas padrões do nosso jogo, pessoal? Se vocês olharem aqui na Unity, em Edit, cadê? Project Setting, Input, olha lá. No Inspector, ele me mostra todas as informações relacionadas às entradas. Então, eu tenho uma entrada relacionada com a parte horizontal, tá? Olha lá, name, horizontal. Então, toda vez que eu procuro por uma entrada horizontal, o usuário pode entrar com essa informação apertando o botão left ou right, tá? Apertando o botão AD também no teclado, ou utilizando um controle de videogame. E aqui tem várias outras informações, ó. Uma entrada, um input vertical, botão de tiro, ó. O que ele considera um botão de tiro? O control, por exemplo. Então, Fire 2. Toda vez que eu falo assim, ó, quero pegar uma entrada horizontal, é como se eu estivesse informando para o nosso jogo que eu quero pegar uma entrada, uma informação passada pela tecla da esquerda, pelas setinhas da esquerda e da direita, ou pela tecla A e D, ou por um controle de videogame, tá? Então aqui eu poderia também ler uma tecla, tá? Do teclado. Mas a questão do input, pessoal, é bem mais interessante, porque quando eu coloco input.get access, olha lá, pegue o valor passado pelo eixo horizontal. Então, tanto faz o usuário usar um controle de videogame ou apertar a setinha para a esquerda e para a direita, ou o A e o D, eu vou conseguir capturar essa informação. Então, aqui, ó, horizontal. Por que é a palavrinha horizontal, pessoal? Porque ele está relacionado com este horizontal, ó, definido aqui. Então, pronto. Então, toda vez que a pessoa apertar a seta para a esquerda ou para a direita, eu vou pegar um valor que pode ir de 0 até 1. Tá? E aqui, além do horizontal, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de vertical.
vertical, que vai pegar o eixo vertical. Que, se eu não me engano, é a setinha para cima, para baixo, o W ou S, ou também o direcional de um controle. Pronto. Com base nesses dois valores, pessoal, eu vou fazer a minha nave se locomover com os valores que eu armazenei tanto em horizontal quanto em vertical. Agora, como que eu vou fazer a minha nave se locomover, pessoal? Por meio do... Deixa eu só mostrar para vocês aqui também outro detalhe. Input. Vamos ver aqui se aparece. Input. Olha lá. Só para demonstrar para vocês. No manual da documentação da Unity, ele fala também, ó, sobre como funciona o input. Então, ele dá uma descrição do input, né? E também aqui ele mostra como que eu posso utilizar o input. Então, é bem interessante vocês olharem essa questão da documentação. Então, aqui, o que eu vou fazer antes de mais nada? Para eu fazer a minha nave se locomover, eu vou precisar trabalhar com quem? Com o meu componente do UFO, Rigid Body, onde eu vou adicionar uma força a esse componente. Como uma força, como se eu estivesse empurrando o componente, empurrando o meu UFO, para ele ganhar velocidade. Como que eu faço isso? Por meio da variável RB, que já representa o meu Rigid Body. Olha lá, rb.add force. Então, esse método faz o que? Adiciona uma força ao meu corpo rígido do meu UFO. Só que o que ele necessita, ó, como parâmetro? Ele necessita um vetor com duas coordenadas, um vetor 2D. Então, esse vetor que eu vou informar, pessoal, vai ser construído, olha lá, vector 2D, vetor, recebe new, vector 2D, com base nos valores que eu acabei de pegar do usuário, com base no valor horizontal e no valor vertical, que é da coordenada x e da coordenada y. Olha lá. Então, eu vou adicionar isso de força para o meu eixo x e isso de força para o meu eixo y. Então, aqui eu vou passar o meu vetor. Pronto. Supostamente, após isso, pessoal, o nosso joguinho, a nossa nave, já vai conseguir se locomover no nosso cenário. Olha lá, quando eu apertar a tecla para cima, ele já vai se mover. Se eu parar de apertar, pessoal, vocês vão reparar que a nave ainda vai continuar se locomovendo. Porque eu adicionei uma força. Então, é como se eu tivesse empurrado a minha nave, ó. Então, conforme eu adicionei essa força, toda vez que eu aperto, mantenho o botão da seta apertado, ele vai adicionando força. E com isso, a minha nave vai ganhando velocidade, tá? Com base nessa força que eu estou adicionando. Compreenderam? Você pode trabalhar diretamente com a velocidade num objeto que utiliza o Rigid Body? Pode. Mas o que o pessoal aconselha é que você adicione uma força para que, a partir dessa força, o objeto ganhe velocidade. Mas isso fica em um outro momento que nós vamos discutir. Só que se vocês repararem, pessoal, ó, a nossa nave ela ainda acabou ficando meio lenta, ó, porque até ela pegar velocidade, ela demora, né? Então, você tem que ficar segurando o botão para cima e para os lados para ela adquirir velocidade. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos melhorar aqui, ó. Nós vamos fazer ela ficar um pouquinho mais rápido. Como? Eu vou criar aqui no nosso script uma outra propriedade, só que pública agora. Public. Por que pública? Vocês vão ver já daqui a pouco. Que é do tipo float, que eu vou chamar de speed. Olha lá. Pronto. E aqui eu vou fazer o quê? Ele vai adicionar uma força que vai ser o quê? O meu vetor multiplicado pela minha velocidade, pelo meu speed. Olha lá. E como ele é uma propriedade pública, pessoal, olha o que acontece no nosso script aqui. Ela aparece aqui, ó. Então, aqui eu posso alterar esse valor. Ó. Então, aqui eu vou colocar o valor 10.
e vou mandar executar. Então, quando apertar a setinha para cima, ó, reparem que a minha espaçonave ela já ficou mais rápida, ó, por conta da velocidade que eu apliquei na nossa força. Olha ali. Então, quer dizer que agora a minha força ela é baseada no quê? No valor dessa velocidade multiplicado pelo valor que o usuário informou nos eixos X e no eixo Y. No eixo X e no eixo Y. Pronto. Com isso, nós fizemos o nosso personagem, a nossa nave, se locomover no cenário. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse detalhe. Não esqueçam de salvar o projetinho de vocês, tá? É interessante que vocês revejam o funcionamento do RigidBuddy e essa questão do input, tá? Deixem os seus comentários, caso vocês não tenham entendido alguma coisa e queiram que eu reforce algum item no vídeo, que nós iremos tratar sobre esse assunto. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos tratar da colisão, ó. Como colisão? O certo é a nave chegar no máximo até a paredinha aqui, ó. Ela não pode passar do cenário, ó. Então, nós vamos tratar da colisão no nosso jogo. Ela vai ter que bater nessas paredes e ficar. Ela não vai poder ultrapassar a margem das paredes. Correto? Então, pessoal, quem gostou, dê um like e compartilhe o vídeo para que essa informação chegue na mão de outras pessoas. Obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro.